Oi, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Ciências da Educação de Jovens e Adultos. Essa disciplina tão importante que vem falando a respeito justamente do funcionamento da vida, de como a vida se dá, de como se dão as relações, nossa relação com o meio ambiente, nossa relação com o espaço. Então, falar em ciências é falar na vida. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com o Kansman, vamos falar a respeito dos sistemas do corpo humano. Como vocês devem se recordar bem, a gente viu temáticas diferentes a cada bimestre. Se você perdeu alguma aula, ou você quiser rever, ou quer aprofundar algum conteúdo, basta entrar aqui no nosso canal de YouTube. Você vai escrever lá no buscador, coloca EJA, E-J-A, Ciências, no Educa Recife. E aí vão aparecer todas as aulas que vimos, tá? Não só desse ano, como também do ano passado. E aí, gente, nosso primeiro bimestre, a gente se dedicou a estudar a vida no espaço, a vida no universo. Então, estudamos essa disciplina tão importante que é a astronomia. E uma das coisas que a gente viu é que só é possível, nesse momento, vocês estarem assistindo aula, seja no tablet, ou no computador, ou na TV, ou no celular, graças a conhecimentos astronômicos, a ter satélites fora do nosso planeta, eles que possibilitam, né, que a gente tenha vários tipos de conforto, que a gente tenha aparelhos e raio-x, que a gente tenha Wi-Fi. Então, vejam, tudo isso são ciências. Já no segundo bimestre, a gente se dedicou a estudar a vida dentro do nosso planeta. A gente estudou o meio ambiente, a nossa relação com a água, com a terra, com os meios de produção. E nesse terceiro bimestre, nós estamos estudando o corpo humano. Estamos estudando a saúde humana. Então, hoje, essa nossa primeira aula, ela é uma introdução. Como é um tema assim bem longo e o nosso tempo é um pouco mais curto, a gente vai continuar na aula seguinte e vamos falar de alguns sistemas do nosso corpo, do corpo humano. Todos os seres humanos, sejam homens, mulheres, jovens, velhos, todos têm esses sistemas, tá, pessoal? E basta ter probleminha em um órgão que seja para não ser tão boa a saúde do corpo. Então, a gente vai conhecer um pouco quais são alguns desses sistemas e falar a respeito de hábitos que a gente pode ter para poder continuar tendo saúde e bem-estar com o nosso corpo. Então, começamos a nossa aula com essa frase, né, que diz do nosso poeta Miró da Muribeca, que recentemente faleceu. Ele vem dizendo: olhei para o passado, as folhas dos calendários caindo. É preciso plantar cedo sua árvore, para mais tarde ter uma sombra que lhe agasalhe. Veja, então esse verso do poeta é também não só essa beleza da poesia de falar da natureza, mas também dando um aviso, que é importante a gente ter cuidados, que é importante a gente poder ter zelo com as coisas. Ele dá o exemplo da árvore, para que mais tarde a gente possa ter essa fonte de conforto que é um agasalho. A mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente tem pequenos hábitos do nosso dia a dia, e esses hábitos, eles vão se transformando para a nossa vida, isso pode garantir a gente ter mais saúde ou menos saúde. Em pequenas coisas que a gente pode evitar, ou que a gente pode mudar, ou que a gente pode fazer, vai ser a diferença entre ter uma vida mais saudável ou não. E não precisa, às vezes, de grandes transformações. Às vezes você tirando algo que você gosta muito de comer, mas você come uma vez a semana, em vez de comer todos os dias, isso já vai fazer diferença de você ter pressão alta ou não, de ter algum problema com triglicerídeos, com a taxa de açúcar do seu sangue ou não. A gente não vai deixar de comer o que gosta, mas a gente pode evitar, não comer no dia a dia. E essas pequenas mudanças vão fazer a diferença na saúde do seu corpo. Você sabe disso. Então, na nossa aula passada, nós trouxemos um tema específico, já que a gente está vivendo, né, esses dias falando a respeito da paternidade. Então, na aula anterior, a gente viu a respeito de quais são as formas de cuidado com a saúde masculina. E aí, eu peguei as informações da Organização Mundial da Saúde e do nosso IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vem falando o seguinte: que hábitos saudáveis e acompanhamento de saúde preventivo são o caminho para o envelhecimento com qualidade de vida.
Gente, muito importante. Mesmo não sendo homem, tem homens bem importantes na minha vida. Desde a minha família, a amigos, as pessoas que trabalham comigo. Então, o que o nosso IBGE comprovou foi que, atualmente no Brasil, as mulheres vivem em torno de 7 a 10 anos mais do que os homens. Justamente porque a maioria dos homens não tem o hábito de fazer exames preventivos, ter uma alimentação adequada, fazer atividades físicas, não cuidam da saúde mental. Então, os homens estão morrendo antes. Então, como a gente quer que esses homens vivam e vivam bem e vivam com saúde, se você é homem, está na hora de mudar. Está na hora de refletir em que você pode cuidar melhor da sua saúde. E se você é mulher, e assim como eu, tem homens que para você são importantes, vamos estar contribuindo com eles. Vamos estar incentivando para que eles larguem hábitos perniciosos como o tabagismo, né, fumar. Tenha cuidados com sua saúde emocional, sua saúde mental. A gente tem que ter essa mudança, uma mudança mesmo, do modo de pensar social, já que a gente quer que esses homens vivam e vivam bem. Então, falando a respeito de saúde, um primeiro ponto de a gente pensar é a respeito de como funciona o nosso corpo. Vejam só, vamos ler aqui. Os sistemas do corpo humano têm funções distintas, mas a saúde humana depende do bom funcionamento de todos. A saúde mental está ligada a momentos de lazer, descanso, boas relações e seguridade social. As células formam os órgãos, que fazem parte do sistema. Vejam só, vamos explicando bem devagarinho. A gente hoje vai se ater a falar da saúde física. A gente falou recente já de saúde mental e sempre vamos estar voltando a esse ponto, justamente porque o nosso corpo, ele é um sistema integral. Eu não posso dizer que eu tenho uma saúde plena se eu não cuido da minha saúde emocional, da minha saúde mental, se eu não tenho momentos de lazer, de descanso, porque tudo está interligado. O nosso corpo, ele não é uma máquina. Ele precisa, sim, de momentos de prazer, de conforto, de descanso. Mas a nossa saúde física também tem uma série de exigências. Então, tem essa integralidade, gente. Se une tudo, tá? Então, hoje, nós vamos falar a respeito dos sistemas do nosso corpo humano. E para falar de um sistema, significa que ele é formado a partir de células. O que são células, professora? Então, são unidades que todo ser vivo, com exceção dos vírus, tem. No nosso corpo, então, tem milhares de células. E da união, da junção dessas células é que a gente vai formando os sistemas, tá? Só que elas são tão pequenas que só é possível vê-las com microscópio. A gente não vê a olho nu. Em uma só gota de sangue tem milhares de células. Então, como eu disse a vocês, hoje a gente vai ver alguns desses sistemas, já que são vários. Mas na nossa aula seguinte a gente continua vendo outros, tá? Vamos lá. Então, já adiantei. O que são células? Vamos lá. Tá aí essa ilustração, né? Tá aí um corpo humano, alguns órgãos do corpo humano. E aí também tem as células. Então, elas são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Então, ela é uma estrutura, ela dá função para a gente, certo? Aí, com exceção do vírus, todos os seres vivos apresentam células. Quando as células estão organizadas, elas formam os tecidos do corpo humano, certo? Vamos lá ver um primeiro, veja esse videozinho aqui, ó, tá mostrando alguns sistemas do corpo humano. Aí esse vídeo vem mostrando como são nossos órgãos internos, lá do cérebro, né, do cerebelo, até o nosso sistema digestivo, tá? Então vamos ver um primeiro sistema. Esse é o que a gente nasce já coloca ele para funcionar, que é o sistema respiratório. Então, ele captura o oxigênio necessário para as células do corpo e elimina o gás carbônico. Então, vocês estão vendo aí uma estrutura dele, né? Que vai desde a traqueia até os pulmões, os gânglios, né? Então, falar a respeito, todos os brônquios, falar a respeito da respiração é dizer que, enquanto temos vida, a gente está respirando. Assim que a gente nasce, um primeiro ato que a gente tem é o de respirar, quando sai do ventre da nossa mãe. Então, enquanto a gente está vivo, a gente está usando a respiração. A gente está pegando do meio ambiente o oxigênio, ele nutre nossas células e está expirando o gás carbônico. Aí nessa imagem está até mostrando uma moça fazendo um exercício de respiração.
Então, a gente falar a respeito da vida, falar a respeito da saúde mental, é falar que a gente precisa respirar bem, a gente ter esses cuidados com a nossa respiração. Então, hábitos como o fumo é um hábito extremamente pernicioso. Se você fuma, você pode parar. Claro que você vai precisar, às vezes, de ajuda, porque o fumo se torna um vício, né? Vicia o corpo, ter aquela fumaça dentro dele. Mas é super importante a gente ter cada vez mais cuidados com a nossa respiração e soubemos disso muito bem agora nessa pandemia que a gente viveu, né? Muitas pessoas, infelizmente, morreram ou adoeceram muito seriamente porque o vírus atacava justamente a respiração, certo? Então, quero lembrar vocês de continuar se cuidando. Quando estiver assim, em local muito cheio, em ônibus, em local fechado, com ar-condicionado, usar máscara, certo? Sempre estar andando com álcool em gel. E se você ainda não fez o seu sistema de vacinação completo, faça. Porque não basta apenas se vacinar. Tem que fazer todo o sistema de vacinação. Vamos continuar nos cuidando. Então, um outro sistema que a gente vai ver é o esquelético. Então, ele é formado por um conjunto de ossos, cartilagens e ligamentos que juntos formam um esqueleto. Protegem nossos órgãos internos e são a nossa base. Vejam aí na imagem, a gente vê toda essa parte cervical, né? Ela serve justamente, essa parte aqui do nosso peito, para poder proteger nossos órgãos internos mais leves, né? Como os pulmões, como o coração. Então, o esqueleto, ele não serve apenas para nos firmar, para ele dar essa base aos nossos órgãos. Ele serve também para proteger nossos órgãos internos, tá? Então, vamos ver mais um sistema bem importante, que é o sistema reprodutor. E aí a gente está vendo o sistema reprodutor acima, né? O sistema feminino e abaixo o sistema masculino. Então, da união dessas duas células, a célula do sistema masculino com a célula do sistema feminino, vem uma nova vida, né? Então, o sistema reprodutor, também chamado de sistema genital, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Então, o feminino que a gente está vendo aí acima, ó, com as trompas de falópio, com os ovários, o útero, eles é o produtor do óvulo, da fecundação e desenvolvimento do feto. Então, não basta apenas, ele não gera apenas esse óvulo. Também esse feto, ele é formado no útero feminino. Já o sistema reprodutor masculino, ele é o produtor do espermatozoide. Então, esse sistema, ele é fundamental para que continue tendo vida. É o único sistema que precisa de uma outra célula, a célula feminina precisa da masculina, e a masculina precisa da feminina, para poder formar uma nova vida, tá, gente? Então, aí está esse videozinho, né, com nossos diversos sistemas, está mostrando, né, desde o nosso caminhar, como o cérebro funciona, né? Então, para poder o próprio corpo funcionar, ele recebe estímulos do cérebro. É o nosso cérebro, o nosso cerebelo, que vai dando esses comandos para o corpo, viu? Então, muito, muito cuidado quando tiver qualquer pancada na cabeça ou atrás, essa parte de trás da cabeça, porque pode comprometer a coluna. Veja, na cabeça, mas ele é condutor desse órgão tão importante que é a nossa coluna, tá, gente? Desse sistema tão importante que é a nossa coluna, tá? E aí eu deixo para vocês essa sugestão de atividade, certo? Você vai pesquisar com o seu professor ou professora e escreva em seu caderno: quantos ossos tem o corpo humano? E o nome de um órgão do sistema respiratório. Então, eu apresentei para vocês esses 3 sistemas hoje, mas aí eu deixo para vocês essa pesquisa. Vocês podem copiar no caderno essas perguntas. Vocês vão fazer essa pesquisa e vão responder a respeito de 2 sistemas distintos, tá? Quantos ossos nós, seres humanos, temos em nosso corpo? São muitos, viu? Muitos e muitos, já adianto. E um órgão que seja do sistema respiratório. Temos vários órgãos, não são só os pulmões, temos vários outros para fazer parte desse sistema. Vocês respondam, debatam entre vocês e continuem se cuidando. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço.